Olha, deixa eu receber aqui então o Dr. Roberto Amaral, vice-presidente do PSB, ex-ministro da Ciência e Tecnologia. Boa tarde, ministro. Deixa eu me permitir puxar um pouquinho da pasta que o senhor exerceu há 6 anos atrás, exatamente no primeiro governo Lula. Nós avançamos na ciência e tecnologia, ministro? Avançamos e muito. Não avançamos tanto quanto desejaríamos, mas avançamos muito. Eu tenho certeza que a ciência e tecnologia, que era esquecida, se transformou numa questão de Estado. Já na minha administração, nós conseguimos dobrar os recursos, dobrar as bolsas. Eu acho que é um dos ganhos do governo federal. Doutor Roberto, por exemplo, qual seria a nossa maior conquista, por exemplo, na área da ciência e tecnologia nos últimos anos? Eu acho que a primeira grande conquista, modéstia à parte, foi na minha administração, quando nós dobramos os valores das bolsas do CNPq e quando nós dobramos também o número de bolsas. Eu acho que a outra grande conquista, eu estou me referindo mais a mim, não sei porquê, claro. Desculpe. Até pelo conhecimento da pasta, né? Nós iniciamos uma política de descentralização dos investimentos em ciência e tecnologia. Quando o governo Lula assumiu algo como 90%, um pouco menos do que isto, dos recursos eram destinados a Rio, São Paulo, principalmente São Paulo, e pouca coisa Minas Gerais. Nós iniciamos uma política de nacionalização dos investimentos, de descentralização dos recursos públicos e de descentralização dos centros de desenvolvimento científico. Eu acho que isto é uma obra importantíssima que teve continuidade nas administrações seguintes e que hoje se tornou irreversível. Nós estamos criando, o governo está criando centros de alta tecnologia em todas as regiões, levando o mestrado de ciência e tecnologia e o doutorado a praticamente todas as regiões brasileiras. Então, Roberto, agora falando de partido, por exemplo, no Rio de Janeiro, qual seria o destaque do PSB? O destaque para o Brasil é do craque Romário, que hoje ocupa uma vaga na Câmara Federal. Mas o PSB, como se posiciona politicamente no Rio de Janeiro, que é o estado onde o senhor atua politicamente? No Rio de Janeiro, nós temos a administração, conquistamos a prefeitura de Duque de Caxias, cujo orçamento é maior do que muitas capitais brasileiras. Entendo. Nós participamos hoje do governo do senhor Sérgio Cabral, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Está sendo uma tradição o Partido Socialista administrar nos estados as secretarias de Ciência e Tecnologia. E estamos nos preparando para o grande embate de 14, que não está definido no nosso estado. A nível nacional, por exemplo, o presidente Eduardo Campos aparece com uma aceitação no seu estado grandiosa, com um nome que acabou se expandindo para o Nordeste, e fala-se muito que ele poderia estar colocando o seu nome à frente da presidência da República. A executiva partidária, o que já discutiu sobre isso? Nós temos redito, eu tenho dito, a executiva e o próprio companheiro Eduardo Campos, que nós consideramos imprópria a discussão da sucessão da presidente Dilma em 2013. Por 2 motivos. 3 motivos eu lhe diria. Discutir agora a sucessão só interessa a oposição, que não tem discurso, não tem o que dizer e passaria a discutir. Não serve à República isso. Nós estamos, se aceitarmos essa discussão, encurtando em 2 anos o mandato do presidente. E estamos criando já problemas nos estados. Quando você discute a sucessão nacional, imediatamente ressalta a questão estadual. Isso. E nós estamos entrando numa grande crise econômica. Verdade. A presidente Dilma fez tudo correto, baixou os juros, né? Baixou o real, criou condições para o crédito privado, para o crédito ao empresário e o crédito ao consumo, mas não houve investimento. Nós estamos numa crise que nós precisamos aumentar o investimento, urgente, tanto o investimento público, que sofre as dificuldades do nosso estado deficiente, quanto o investimento privado,
que parece preferir investir no sistema financeiro. E, ao mesmo tempo, nós temos que conter a reação inflacionária. Nós estamos, nem nos serve um PIB de 1%, 2%, nem nos serve, pode nos tranquilizar uma inflação em torno de 6%. São problemas graves, por causa de problemas estruturais nossos, como as nossas carências de infraestrutura. Mais gravíssimo ainda, se você considerar o quadro internacional. A Europa em recessão, não só mais estagnada, em recessão, diminuindo o consumo interno para ter excedentes. Quais são as consequências disso? É verdade. Quando ela diminui o consumo interno, ela deixa de importar. Importar de quem? De nós, fornecedores de commodities. Quando ela aumenta os excedentes, ela tem produtos mais baratos para exportar. Exportar para quem? Para nós. Como é que nós vamos, então, nesse quadro, salvar a indústria de transformação brasileira? Tá certo. E aqui vem já algumas perguntas de telespectadores, como, por exemplo, o PSB, como o senhor diz, tem se tornado comum trabalhar na área da ciência e tecnologia. Isso é contraditório, porque no Piauí não existe secretaria e há uma coordenação muito tímida. Eu não conheço a situação. Você não conhece a situação do Piauí? Nós não temos secretaria de ciência e tecnologia, né? Deve ter alguma outra área respondendo por isso. Da secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, acredito eu, está lá uma coordenação de ciência e tecnologia, né? O telespectador deve estar estranhando pelo fato do partido ter se caracterizado em defesa dessa bandeira, né? Não ter uma secretaria aqui, né? No Nordeste, por exemplo, foi investido, não foi muito investido em tecnologia. Por exemplo, nós ainda não tivemos uma feira de ciências e tecnologia nas universidades federais, ex-ministro. Eu não sei se isso é investimento, não sei se isso é importante. O importante é equipamentos. O importante é meios, equipamentos. O importante são os equipamentos, recursos, são os reagentes, são laboratórios, são professores. Isto é que faz ciência e tecnologia, é investimento no conhecimento, na pesquisa. E hoje todo investimento, toda pesquisa no Brasil, 90% da pesquisa brasileira é financiada pelo Estado. Mesmo quando a universidade privada faz, ela faz com recursos do CNPq. Eu entendo. Senhor Roberto Amaral, o governador Eduardo Campos está fazendo um bom governo graças a 8 anos de Lula e 2 anos de Dilma. Como é que vocês agora irão se candidatar contra Dilma? Primeiro, eu não sei por que esse interlocutor tem essa certeza, porque outros governadores com 8 anos de Lula e 2 de Dilma não se reelegem com 82%. Por que os outros também não chegam com 92% de aprovação? Não chegaram a essa aprovação também, né? Deve ter algo mais do que a colaboração excepcional do nosso companheiro Lula. O senhor disse que nós estamos entrando numa crise, isso é notório, não é um momento político porque se dará bandeira à oposição, mas fala-se, inclusive, a própria oposição, ela sonha com a vinda do Eduardo Campos para uma composição na oposição. Claro. A oposição sonha com isso, né? A imprensa sonha com isso, porque passa a ter assunto. Vai ter assunto. Agora, eu quero dizer 2 coisas, nas quais eu sou repetitivo. Pois não. Uma expressão quase chula. A direita tira o seu cavalinho da chuva. O PSB não servirá de Viagra para a oposição. 2. O Partido Socialista Brasileiro tem história, que não começou agora, e tem um campo. Este governo que está não foi eleito, a história dele não começa em 2010. Começa pelo menos em 2002, com a Constituição da Frente Brasil Popular, e o PSB foi um dos responsáveis por essa Constituição. Uma frase forte, né? A direita pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque o PSB, o socialista, não estará servindo de Viagra para essa oposição. Não chamo de chula, mas forte a declaração. O PSB, por exemplo, poderia compor numa chapa majoritária com a própria presidente Dilma? Pode compor. Eu acho apenas isto inviável no momento. No momento? Por conta do posicionamento do PMDB? Não, por conta da chantagem do PMDB. O PMDB tem
segunda bancada na Câmara Federal, a primeira bancada no Senado, a presidência do Senado, a presidência da Câmara. Olha, isso é muito objetivo, né, para um partido que não governa por princípios, governa por cargos, e escolhe os ministérios em função do orçamento. Joga duro também o PSB. Tá certo, muito obrigado, doutor Roberto Amaral. O senhor vai a Campo Maior agora à tarde? Vai participar da Batalha de Junipapo? Já tinha vindo, não? Não, é a primeira vez. Você vai ver uma encenação maravilhosa, temos um grupo teatral que vai encenar lá a bravura do nosso povo em enfrentar um exército à época armado de fidié com foices e facas e coragem, né? E não vencemos a batalha, mas fragilizamos esse exército que mais tarde foi rendido. Mas foi fundamental para impedir a decepção do Estado brasileiro. Tudo bem, doutor Roberto Amaral. Muito obrigado. Muito obrigado.